Observem, eu destaco no primeiro versículo, além da ordem de Moisés, na ordem que Moisés dá a Arão para que ele tomasse o incensário, colocar tudo que fosse necessário, ele diz assim: vai depressa. Diga a palavra depressa aí, vai depressa. Havia uma necessidade urgente, porque o povo havia pecado contra o Senhor de forma muito rude, como menino traquino, menino exigente e desobediente. O povo entendeu, principalmente os sacerdotes, que Moisés não tinha autoridade para fazer os milagres, para conduzir o povo. Eles achavam que eles também tinham a autoridade, que eles também poderiam oferecer sacrifício, oferecer pelo povo, e colocaram Arão e Moisés em prova. Porque tem gente que pensa que pode fazer as coisas que são de Deus de forma artificial, sem a autorização de Deus. Já falei esta semana aqui, que Deus não dá a sua glória a outrem. Aquilo que é para Ele fazer, não coloque a mão para fazer. As determinações dele é Ele quem faz. Como por exemplo, quando Davi foi buscar a arca que havia sido levada irresponsavelmente pelos filhos de Eli, e os filisteus tomaram. Davi trouxe de forma artificial. Ele se vestiu de rei, fez um carro novo, mas não é assim que Deus quer. É do jeito que Deus quer e não como o homem quer. E quando eles vinham, a arca quis tombar e usar, colocou a mão e foi consumido. Porque as coisas de Deus têm que ser como Ele quer. A segunda vez que Davi foi buscar a arca, ele já foi diferente. Ele se humilhou, se vestiu como sacerdote, botou o éfode, o símbolo da simplicidade, e foi como Deus disse. E a arca entrou em Jerusalém, e até ele se alegrou e pulou diante do Senhor. Não adianta queremos fazer as coisas como pensamos, ou alguém que até cria artifícios para ver se a glória de Deus se manifesta. Mas a glória de Deus se manifesta através da nossa simplicidade, através desta igreja reunida, dos menores aos maiores, dos mais novos, isto quer dizer, dos mais novos aos mais velhos. Aqui não existe diferença. Se você se prostra diante de Deus e é adorador do Senhor, a glória de Deus se manifesta. Jesus está aqui não por causa do templo, Jesus está aqui não por causa do pastor, Jesus está aqui por causa de você. Jesus está aqui porque você foi chamado por Ele. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Ele, ali estarei eu no meio. E quantas pessoas se acham que a presença de Deus é manifestada por causa da pregação dEle, por causa do cântico dEle, da música dEle, mas não é não, é por causa da adoração sincera dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores foram encontrados por Jesus. Jesus disse, é chegada a hora, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. A simplicidade das coisas de Deus, o comportamento humilde do povo de Deus, faz a glória de Deus se manifestar, a alegria, prodígios e maravilhas. O Senhor está aqui nesta noite. Quantos creem na presença do Senhor Jesus?
Enquanto estes homens se rebelavam para pensar que podiam fazer de forma artificial e trazer benefício para o povo, trouxe prejuízo. Coré, Datã, ou Corá, Datã e Abirão, eles tentaram queimar incenso, mas não era fogo do altar, e por isso Deus os consumiu. E a coisa não foi bonita, porque a terra se abriu e eles foram sepultados vivos. O versículo 32 do capítulo 16 diz: a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era deles desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu. Moisés, quando levantou-se e leu ou falou diante do Senhor, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem no sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Eu quero que você grife esta palavra: irritaram ao Senhor. Imagina a adoração de um crente, a oração de um crente que, em vez de agradar ao Senhor, irrita ao Senhor. Talvez, porque eu também já fiz isso, ou já senti isso, você já se irritou quando alguém fica conversando com você, que ao invés de trazer a você uma alegria, lhe irrita. E Deus se irritou com o sacrifício de Corá, Datã e Abirão. Deus não quer se irritar com o seu louvor, com a sua adoração. Às vezes músicas que pensamos que está bonita demais, está irritando ao Senhor. E há coisa que é muito parecida, uma adoração muito parecida, a olho nu, o homem natural não pode perceber, mas Deus discerne tudo. Deus sabe onde está o perfeito louvor, a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração não está na maquiagem, não está nos instrumentos, mas está no seu coração, que adora o nome do Senhor. E o povo queria, aliás, Coré, Datã e Abirão, queria enganar o povo achando que eles também podiam fazer. Mas você só pode dizer que o Senhor, que Jesus é Senhor, se for pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito do Senhor, seu coração pulsa por Ele, adora Ele, queima incenso para Ele, glorifica o seu nome, e Ele se manifesta com prodígios e maravilhas. Mas acontece que depois deste episódio, o povo, ao invés de se converter e dizer: olha, Deus está mesmo com Moisés, o texto diz que no outro dia, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. A lição que Deus deu foi trazer murmuração para o povo de Deus. Você já nota que às vezes, quando alguém é repreendido, ao invés de se corrigir, ele traz problemas para a sua igreja, para a sua congregação, e o povo murmura. E quando Moisés viu isso, juntou toda a congregação, ajuntou-se à congregação, se aproximou da congregação, e então falou o Senhor a Moisés dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei todos no momento. Precisamos entender, irmãos, que não é todo mundo que nós podemos estar junto, não. Nós não estamos fazendo secessão, não classificamos relacionamentos, mas no critério de louvor e adoração, sim. No critério de oração, sim.
Não é todo mundo que dá para orar com a gente, não. São aqueles que são crentes, lavados pelo sangue de Jesus, como os que estão aqui agora reunidos, que já foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Deus quer que o seu povo adore pela sua própria vontade e o seu desejo de servi-lo. E Moisés disse a Arão, é aqui que entra o nosso texto e a nossa mensagem: toma o teu incensário e põe fogo do altar, põe nele fogo do altar. Arão, aliás, Coré, Datã e Abirão também pegaram seu incensário e colocaram fogo, mas não era fogo do altar. O Senhor quer que a igreja volte para o altar do Senhor, para buscar do altar a força, o poder, na simplicidade da nossa vida de consagração ao Senhor. A igreja tem pressa por isso. A igreja tem pressa. O Senhor quer que você também se apresse, porque muitos estão sendo consumidos. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga, e aquele povo que murmurou, Deus começou a matá-los. E aí, só nisso foram 14.700. E por isso Moisés diz, não podem morrer. E a solução está conosco. Arão, pega o teu incensário. O Espírito Santo fala comigo, Bezaliel, toma o teu incensário. Bezaliel, corre, age, porque a praga começou, porque está tendo derrota no mundo, porque pessoas estão morrendo nos delitos e pecados, porque pessoas estão deslizando nas curvas e na estrada deste mundo com os seus pecados. E ele me chama a atenção, toma o teu incensário. Olha para o teu irmão e diga, toma teu incensário. Talvez podemos dizer, ou pensamos, isso não é culpa minha, eles estão se perdendo porque querem. Mas a igreja tem a missão de resgatar o povo através da sua vida de santificação. Então é hora da igreja pegar o seu incensário. É hora da igreja levantar-se em favor do povo, em favor daqueles que estão sendo levados à matança. Como o texto diz, livra-os se o puderes. Se está à minha disposição, aquilo que estiver a mim disposto, eu farei para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus é o Senhor. E essa pregação, eu não estou falando da pregação da fala, mas da minha vida de intercessão diante do Senhor. Veja que o Senhor diz que é para Arão colocar no incensário fogo e ir fazer pelo povo expiação. E todos nós que lemos a Bíblia sabemos que expiação era pelo sangue. Mas agora o momento era tão urgente, vai mesmo através da oração. Você sabia que a sua oração pode salvar seu vizinho? Que a sua oração pode salvar aquele que está sendo levado à matança pelo inimigo das nossas almas? Que sua vida de santificação pode resgatar pessoas que estão indo moribundas ao inferno? Ah, mas o sangue de Jesus tem poder. Sim, mas você vai interceder. Quantos querem interceder? Orar pela cidade, orar pela sua rua, orar pelo seu bairro, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Coloque diante do Senhor, tome o seu incensário. Talvez você diga, mas eu não sou salvador, quem salva é Jesus. Sim, é o sangue, mas nesse momento Moisés faz uma coisa ao contrário. Ele não diz, pega o novilho e vai fazer a expiação pelo pecado do povo, mas ele disse, pega o teu incensário e põe fogo do altar nele. Os irmãos sabem que o fogo do altar não podia se apagar, era acesa constantemente, que representa a presença do Espírito Santo que está aqui. Quantos creem? Irmãos, eu quero
trazer a memória de todos, inclusive dos obreiros, porque às vezes nós nos esquecemos e ficamos materiais demais, ficamos humanos demais, mas o Espírito Santo está no meio da igreja. O Senhor disse: ficará convosco para sempre. Até Jesus voltar, o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui, o altar está aqui, a chama está aqui. E nós não podemos recorrer a outra coisa. Espírito Santo, ajuda-nos. Espírito Santo, socorre-nos. Espírito Santo, me dá força para que eu possa ter o meu incensário fumegando. Não deixa que o teu incensário se apague. Ponha fogo do altar nele, porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga. E talvez eu pudesse dizer: mas eu não tenho nada a ver com isso. A alma que pecar, essa morrerá, porque a Bíblia diz: sim, mas enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa por eles. Jesus já fez o que era necessário totalmente, mas você é responsável. Você é responsável pela salvação desta cidade. Nós somos responsáveis. E a igreja às vezes tem mudado o foco, tem mudado o rumo, ao invés de entender que nós precisamos buscar a chama do Espírito Santo. Porque quando a igreja começar a orar mais, talvez não seja nem preciso gastar muito dinheiro com cruzadas. Fazemos hoje um movimento grande de cruzadas, isso é comum. Muita cruzada, pouca oração. Se fizesse ao contrário, a igreja se prostrasse com seu incensário vivo, aceso, teríamos muito mais sucesso, porque a oração move os céus. Quem crê nisso? Eu penso que o maior trabalho de evangelismo da igreja é a vida de santificação e a oração, porque chama a atenção do céu e o Senhor mesmo traz as pessoas. Aleluia! O Espírito Santo cobra isso de nós. Toma o teu incensário. Igreja, acorda, apressa-te nesse grande trabalho. Estamos ainda no começo do ano. Vamos tomar atitudes de vida santa, de vida de expiação. O Senhor Jesus já fez por nós, mas Ele nos mandou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele nos mandou e disse: vocês não vão ficar só. Aleluia! Não vamos esperar somente achando que Jesus já morreu e Ele vai salvar. Tem uma linha teológica que assim pensa, e que por isso aqueles que haverão de salvar vêm por conta deles. Mas não é assim não. Se mova que Jesus vai salvar, porque Jesus salvou numa vez só 3.000 pessoas, porque 120 irmãos estavam em oração. Então eu creio que a oração é mais forte do que qualquer forma de anúncio da palavra. Porque também quando você ora, que quando você vai falar de Jesus, você fala com graça, porque a graça está em você. Por isso, quando Moisés diz: faz expiação por eles, eu não estou pregando nenhuma heresia, mas faz expiação por teus parentes, por teus amigos. O sangue de Jesus tem poder, mas a tua oração move a graça. O sangue de Jesus salva e é poderoso, e a sua oração faz com que o pecador se submeta ao sangue de Jesus. A graça é poderosa, inaudita, ela não tem comparação, mas é preciso o homem chegar-se à graça, e a oração assim faz. Faz expiação, porque grande indignação saiu do Senhor. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu. Digam comigo: correu.
Irmão, a pressa de Arão, quando Moisés diz a praga começou, o povo está morrendo. Imagina como o texto diz assim: 14.700 pessoas já tinham morrido, e ele entra no meio dos vivos e dos mortos com o seu incensário e fogo. Alguns estudiosos dizem que ele ia com o incensário na mão e o fogo no outro correndo. Ele pegou o fogo do altar e saiu correndo, e quando chegou no meio do povo, ele acendeu o seu incensário, e a Bíblia diz: e a praga cessou, e parou a praga. Aleluia, glória a Jesus. Quantas vezes estamos passando tantos problemas, e vamos passar mais ainda, porque no mundo temos aflições e teremos até a vinda de Jesus. Mas a nossa oração move o dedo do céu, dedo de Deus, abre a janela do céu e nos dá a vitória. Aleluia. Quando chamamos o Espírito Santo, quando clamamos pelo Espírito Santo, Ele desce, Ele vem, Ele se manifesta. Eu faço nesse momento um apelo: comece a clamar dizendo: vem Espírito Santo. Clame com alegria. Ele vem ao seu coração, Ele enche o seu coração, Ele batiza, Ele renova, Ele encoraja, Ele traz dons, Ele faz maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Ele está pronto para nos ouvir. Se nós orarmos, coisas maravilhosas vão acontecer. E hoje à tarde eu estava pensando sempre naquele: se eu orar, eu dizia comigo mesmo, se eu orar, o céu vai mover. Eu acho que Rafael sabe cantar. Se eu orar, se eu orar, Deus vai responder. Cante: vem Espírito Santo, desce sobre nós, desce Espírito Santo, age no meio da igreja de Picos, age na cidade de Picos. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés e Arão entram na tenda da revelação, recebe a presença do Senhor. Eles saem, abençoam o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, versículo 23, 24. Moisés foi diante da revelação de Deus. Moisés recebeu a glória do Senhor, e quando ele sai, a glória do Senhor vem sobre todo o povo. Porque Moisés foi diante da glória. Moisés e Arão, apenas Moisés e Arão. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a 5. Apareceu aos bem estudados. A glória do Senhor veio sobre os teólogos. A glória do Senhor veio sobre os pastores. É assim? Veio sobre todo o povo. A glória é para todos, irmãos. A glória de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para você, teólogo. A graça de Deus é para você, leigo. A graça de Deus é para você, simples dona de casa. A glória de Deus se manifesta sobre todos. E esta glória, ela vem através do efeito de pessoas que entram diante de Deus. Entrar na tenda, simboliza entrar na presença do Senhor. Quando o crente vai na presença do Senhor em oração, Deus está movendo portas, Deus está abrindo portas, e Ele vem. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. O Espírito está movendo o seu coração, e se você sente a alegria, a presença do Senhor, então glorifique o nome do Senhor.
esta glória no versículo 24 deste mesmo livro. Saiu fogo de diante do Senhor, e agora não consumiu as pessoas, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Eu quero fazer aqui, trazer uma palavra, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura. Sabe, muitas igrejas que estão com o holocausto ainda sem ser consumidos, que já está fedendo, de tanto penduricalhos, de tantas coisas. O holocausto é a nossa entrega ao pecado, que representa o pecado, e a gordura. E somente o poder do Senhor consome o pecado, purifica o povo. A igreja não pode estar cheia de holocaustos. A igreja, os holocaustos são trazidos diante de Deus. O povo, nós aqui somos homens que pecamos e trazemos diante do Senhor. Mas quando estamos diante do Senhor, esse pecado não se acumula não, irmão. Esse negócio de crente ficar achando, ah não, mas eu sou crente, e vai pecando, vai pecando, vai pecando. É porque a glória do Senhor não veio. Mas se a igreja orar, Deus vai consumir isso. Embora eu seja homem pecador, mas não é para eu guardar pecado não, é para que eu coloque diante de Deus e o Senhor queima. Quantos creem que o Senhor queima pecado? O Senhor queima pecadão e pecadinho, mas isso precisa ser fogo do Senhor. Precisa que a igreja se coloque diante de Deus. Esta igreja precisa se santificar. Todas as gorduras e holocaustos guardados serão consumidos pelo fogo do Senhor. Se você orar, se buscar na presença do Senhor, aí mais uma vez se apresse em tomar teu incensário e colocar fogo santo nele, porque é este fogo que vai queimar pecado. Aleluia. Não é para a igreja do Senhor ficar como se fosse uma organização normal, com as pessoas pecando, escondida, como se nada tivesse acontecendo. Porque quando o fogo santo vem, consome isso, e a pessoa fica pura. Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mesmo nós sendo pecadores, nossos pecados diários são consumidos pelo fogo santo do Senhor, pela glória do Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor e Ele nos purifica de todo pecado. Glorifica o nome de Jesus. Lança o teu pecado diante do altar do Senhor, diante do altar, porque o fogo do Senhor vai consumi-lo. Deus não aceita fogo estranho. Não é porque você ou nós estamos reunidos e fazendo boas apresentações que Deus está perdoando pecados. Nós estamos correndo um risco muito grande. Eu vejo isso às vezes, parece que se apressando mais, onde a igreja está reunida, mas alguns reunidos já pensando ou até marcando como vão fazer quando sair para o pecado. E temos a triste estatística de alguns, graças a Deus que é pouco, porque a igreja continua aumentando. Sabe, irmão, nesse negócio de dizer que a igreja está se acabando é coisa do diabo. A igreja santa do Senhor cada dia mais está aumentando. O número de salvos está aumentando. Quem crê? O número de santos. Na revelação Apocalipse diz que é tantos como a areia do mar. A cada dia Deus acrescenta os salvos, os santos. Quem crê? Glória a Jesus. E Ele vai continuar crescendo, Ele vai continuar aumentando pelo seu poder e trazendo santidade. Mas apressa-te pela santidade, apressa-te por viver uma vida diante do Senhor,
e trazer fogo santo do Senhor. Repetindo o que já disse, precisamos buscar ao Senhor. Vamos ler Levítico 16, 2 versículos, 12 e 13. Levítico 16, 12 e 13. Olha como é que é para ser feito. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, ou seja, tirado do altar diante do Senhor. Você vai diante do Senhor. Moisés foi na tenda diante do Senhor. Se apresente diante do Senhor, e o altar, o Senhor está ali, e você tira a brasa, coloca no seu incensário, e 2 punhados de incenso aromático bem moído. Na verdade a palavra moída aqui irmão, é mastigado. Aquele louvor bem mastigado, aquela reflexão sobre nossa vida, a reflexão sobre nossa condição, sobre nossos feitos. E não é reflexão sobre a vida do João ou do Manuel, mas sobre a minha vida. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada dia mais, isso significa moer, significa bater o incenso e traga, leve para dentro do véu, leve o incenso diante do Senhor. A sua vida, o que tem feito, seja coisa menor, e coloca diante do Senhor, e o fogo do Senhor consome. Aleluia. Veja, e um punhado de incenso bem moído, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem, o incenso, cubra o propiciatório que está sobre o testemunho. Aquele incenso cobre tudo, e Deus não vai ver o seu pecado, porque o Senhor Jesus só vai ver a graça e o poder de Deus que veio do sangue de Jesus, que é poder para purificar. Chegando ao encerramento, leia Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Nesse texto aprendemos mais uma vez, o fogo purifica. Por isso que eu digo, crente pentecostal, crente de fogo, crente de oração, crente de comunhão, o pecado é consumido. Não, o pecado não consome ele, o pecado é consumido, o pecado é queimado, o pecado é queimado, o fogo queima pecado, o pecado é tirado, o fogo purifica. Isaías achou-se impuro e disse: eu vou perecer, porque sou homem de impuros lábios, e ainda habito no meio de povo de lábios impuros também. Mas olha o que aconteceu quando ele disse isso. Então voou. Eu estou falando de pressa. Voar significa pressa. Quando você começa a confessar, Deus tem pressa em restaurar. Você começa a dizer: olha, quem sou eu? Oh, mas eu sou. Paulo diz assim: miserável homem que sou. Ele não encheu o peito e disse: olha, mas eu sou o tal, eu sou o pastor, eu sou o presidente da convenção. Isso diante de Deus é presunção. Eu vou dizer diante de Deus: Senhor, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu estou no meio de homens e mulheres, e no meio de uma sociedade corrupta. Você está no meio de uma sociedade tão corrompida, mas quando você clama diante do Senhor, Deus tem pressa de fazer você puro diante desta sociedade. O anjo voou. O Senhor tem pressa em purificar-nos pelo seu poder, e trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais. E com a brasa, disse Isaías, tocou-me a boca e diz: isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. É a confissão
é a humildade, é o reconhecimento de que é errado. Não é permanecer. O pecado, todos nós somos sujeitos, mas Deus nos deu o escape. Reconheça e diga: eu estou impuro. E o Senhor vai dizer: eu vou te purificar agora. Porque você está dizendo diante do Senhor, você está dizendo em confissão diante do Senhor. E a Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Você não precisa viver com peso de pecado, coisa nenhuma, porque Jesus já tirou na cruz do Calvário, Ele já aliviou. O texto diz claro que a graça de Jesus se há manifestado, trazendo salvação a todas as gentes. Ninguém é obrigado a viver no pecado. O pecado é ruim, é pesado, é grosseiro, mas Jesus veio tirar. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde estão os livres pela graça do Senhor? Não há peso do pecado na sua vida. Confesse-o diante do Senhor, e o Senhor te livra e te purifica. E quando é purificado, só se você for se tornar impuro de novo. Mas mesmo se for novamente, o Senhor ainda perdoa e purifica. O perdão de Jesus não é dizer assim: tem problema não, pode fazer, não tem mais jeito, faz, vai vivendo assim. Como às vezes a gente diz, nós somos muito condolentes com nossos amigos, parentes. Não tem mais jeito, pode ir vivendo assim. Não é assim não. O Senhor vai dizer assim: eu tiro isso de você, eu te dou livramento. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha. Jesus alivia assim o peso do pecado e faz nós corrermos com alegria na presença do Senhor. A igreja tem pressa para buscar esta pureza. E há um hino, a nossa harpa que nós cantamos, a pureza da Nível à luz. Qual é o número dele? 92. Nós precisamos desta pureza, irmãos. Porque é que o Senhor nos purifica por causa das nossas vidas. E com brasas tocou minha boca e diz: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse ato de queimar incenso era todos os dias pela manhã, como também o nosso ato de reconhecer que somos pecadores, a fim de não deixar o pecado criar uma raiz e uma crosta, como se fosse parte do nosso corpo. Nós precisamos todos os dias buscar a presença do Senhor. Todos os dias. Diga: todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu fui salvo, eu fui lavado, eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Mas eu preciso conservar esta santificação, esta salvação que Jesus fez diante de mim. Porque o inimigo, o diabo, anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se puder, fiquemos de pé em nome de Jesus. Xeremana flui decleia saia sua nais. Vai para tu eu chore dessa. Aleluia. Para baixo criança me cluia céu. Ah, fogo do altar. A presença de Deus agora. O Espírito Santo está aqui. Ele queima, ele queima. Olha para o teu irmão, diga: tira fogo do altar. Acende a tua lâmpada, acende o teu incensário, acende com brasas. Santifica-nos, Senhor, pela tua palavra.
que possamos ter o nosso incensário sempre, Senhor, com chama do altar, com brasas vivas do altar, com perfeito louvor, Senhor, guardados no teu santo nome. Purifica, Senhor, purifica, Senhor, guarda, Senhor, batiza com o Espírito Santo, regenera, Senhor, manda fogo do céu, Senhor, aleluia, alegra o teu povo, Senhor, alegria da salvação, para vivermos essa graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Jesus. Vamos ensinar.